Você já ouviu falar que os insetos são perigosos e que devemos temê-los? E se eu te dissesse que muitos desses mitos são infundados? Para entender mais sobre o papel real desses animais na natureza e desvendar o que é verdade ou ficção, conversamos com a pesquisadora Janaína Pereira, que é uma das responsáveis pelo Museu Entomológico da Epagre em Caçador. Há vários mitos em torno dos insetos, que são passados de geração para geração entre avós, pais, filhos e netos. E esses mitos muitas vezes acabam prejudicando os insetos na natureza, porque todos eles têm algum papel importante nos ecossistemas. Para começar, vamos falar sobre dois insetos que fazem muitos tremerem de medo: o louva-a-Deus e o bicho-pau. As pessoas acham que eles são insetos venenosos, mas eles não são venenosos. Geralmente o louva-a-Deus, ele causa uma estranheza devido ao corpo dele, de ele ter uma cabeça triangular, os olhos bem proeminentes. Então, por ele ser um animal que causa um pouco de estranheza, as pessoas acham que ele tem veneno. E são insetos, tanto o louva-a-Deus quanto o bicho-pau, que eles não são venenosos. O louva-a-Deus, ele é muito importante na natureza, porque eles são animais predadores. Eles predam insetos praga, predam pequenas aranhas, então são animais de extrema importância na natureza. E os bicho-pau são animais que eles se alimentam de folhas. Por que o louva-a-Deus tem esse nome? Então, os louva-a-Deus, eles têm o primeiro par de pernas, que ele é dobrado, é chamado de perna raptatorial. Nessas pernas também tem espinhos. Elas servem para pegar as presas, para eles capturarem as presas e se alimentarem dessas presas. Por isso que eles são importantes animais predadores. Então, por esse primeiro par de pernas, ele ter um formato diferente dos demais pares de pernas, ele é dobrado, é como se eles estivessem em joelhos, em oração. Então, por isso que é chamado de louva-a-Deus. É verdade que a fêmea do louva-a-Deus acaba decapitando o seu companheiro depois do acasalamento? Eu acho que esse é um dos únicos mitos que realmente é verdade. Após o acasalamento, a fêmea ela se alimenta do macho, ela come a cabeça dele, porque esses insetos, eles, como eu falei, eles têm uma grande quantidade de proteínas. E isso é importante para que ela produza ovos, uma grande quantidade de ovos. Então ela se alimenta do macho para adquirir proteína para a sua prole. Também é comum as pessoas dizerem que as cigarras explodem de tanto cantar. Mas será que é isso mesmo? É um mito também. As cigarras, elas fazem esse som através da estridulação das asas, que elas mexem as asas contra o corpo e fazem esse barulho. E esse barulho ele é emitido pelos machos das cigarras, que é para atrair as cigarras fêmeas para o acasalamento. Tem esse mito que elas cantam até estourar, porque os insetos, eles fazem o que a gente chama de equidise. Eles trocam, como se fosse a pele deles, eles trocam até chegar ao inseto adulto. Então eles têm várias fases de crescimento. E daí eles deixam aquela casquinha, que seria a exúvia, que é o corpo anterior do inseto até ele chegar à fase adulta. Então, por isso que eles associaram que aquela casquinha ali é que o inseto estourou e cantou até estourar. Mas isso não é verdade. São apenas os machos que estão emitindo esse som para atrair as fêmeas. E quem já ouviu na infância que pó de borboleta ou mariposa, aquelas bruxinhas que entram nas casas durante a noite, causam cegueira quando cai no olho? Então aquele pozinho ou aquele pelinho que solta das asas delas, muitas pessoas associam que podem causar cegueira, mas isso não é verdade. O que pode causar é que algumas pessoas são mais sensíveis do que outras, podendo causar uma reação alérgica, de coceira ou vermelhidão nos olhos quando em contato com esses pelos ou pozinho das asas das mariposas, mas não causa cegueira. Já que estamos citando ditados, vamos desmistificar mais um. Comer formiga faz bem para as vistas. Os insetos, no geral, eles têm uma grande quantidade de proteína no seu corpo. Então, por exemplo, os povos indígenas, eles se alimentam de insetos e se alimentam bastante de formigas. E talvez venha aí esse mito, E também alguns outros povos no mundo também se alimentam de insetos, que não é algo muito comum para o Brasil.
mas esse mito está associado às proteínas que os insetos têm, mas não que vai ser bom para a visão. Pelo jeito, formiga só é bom para o olho porque se você as enxerga, está com a visão saudável. E em relação às lagartas, todas são perigosas? Nem todas elas possuem venenos, mas é muito simples de nós fazermos essa diferenciação. Quando vocês encontrarem uma lagarta que tiver cerdas, espinhos ou pelos no corpo, são lagartas que possuem venenos. Já as lagartas que não têm pelos, nem cerdas, nem espinhos, são lagartas lisas, essas não possuem veneno. Então, se as pessoas encostarem, não vai causar nenhum tipo de reação. Bom, agora não tem mais desculpa para você ter medo desses animaizinhos na natureza, porque eles têm um papel muito importante e, além disso, são bastante espertos também. Vamos saber algumas estratégias que eles usam para se manter em segurança? Por os insetos serem animais bastante diversos na natureza, tanto em quantidade quanto em número de espécies, eles acabam sendo presas fáceis para outros animais. Então eles desenvolveram nos milhares e milhares de anos que eles estão no planeta diversas estratégias para que eles não sejam presas fáceis. Uma das estratégias desenvolvidas pelos insetos se chama camuflagem. A camuflagem é quando o corpo do inseto se assemelha a alguma parte da natureza. Por exemplo, há alguns insetos que o corpo deles é semelhante a folhas. Outros insetos são semelhantes a galhos, como é o caso do bicho-pau. A outra estratégia que alguns insetos desenvolveram é chamada de mimetismo. É quando eles se assemelham a outros animais, que podem ou não ser venenosos. Então, por exemplo, essa borboleta que eu tenho aqui. Os animais que podem vir a predar ela, geralmente são aves. E quando ela vê que um passarinho ou uma outra ave esteja se aproximando dela, ela ela dobra as suas asas e ela é semelhante a uma coruja. E na natureza nós sabemos que as corujas são aves bastante agressivas. Tem até aquele ditado, da mamãe coruja, que é aquela que protege os seus filhos. Então, como é importante, no caso dessa borboleta, se assemelhar a uma coruja? É uma estratégia dela que ela desenvolveu, que é o mimetismo, que faz com que outros animais evitem se aproximar dela, porque vão achar que ela é um inseto agressivo, mas na realidade ela não é. Ela está apenas mimetizando um outro animal. E aí, quantas dessas curiosidades você já conhecia? Os insetos são grandes estrategistas, representam mais de 70% dos animais do nosso planeta, sendo que só 10% deles são considerados pragas. E no final das contas, mesmo quando são venenosos, só atacam os seres humanos quando se sentem ameaçados. Então, basta não os incomodar que fica tudo certo. E se você quer aprender mais sobre o assunto, entre em contato pelo telefone 49 3561 6824 e agende a sua visita no Museu Entomológico da EPAGRE em Caçador.